conectados com a palavra, meu auxílio e libertador é Deus, o Criador. Que a graça de Cristo seja conosco nesse momento. No Salmo de número 40, versículo 17, esse é um dos salmos, dos muitos salmos atribuídos ao rei Davi, e ele faz uma coisa interessante nesse versículo 17, quando ele diz: quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro, o meu libertador, meu Deus, não te demores. Como disse, o tema para a nossa reflexão de hoje, nossa conexão, melhor dizendo, é: o meu auxílio e libertador é o Deus, meu Deus Criador. A respeito desse texto que eu acabo de ler, nessa conexão de hoje, um dos expositores bíblicos, chamado Strong, faz comentários a respeito dos textos bíblicos, e a respeito desse texto ele diz algumas coisas interessantes, mais ou menos assim: pobre, aflito, necessitado, humilde, modesto, de baixa posição social, qualquer dessas condições ou definições pode caber aqui. Pode referir-se a uma pessoa que, por causa das suas condições externas, é pobre, aflita, oprimida. Ou pode também referir-se a uma pessoa interiormente modesta e humilde, que não exalta a si mesmo de forma alguma. Deus defende a causa desse tipo de gente. Deus envia o Messias, que prega para essa classe e opera a maior parte dos seus milagres, dos seus sinais milagrosos, no meio desse tipo de gente. Estar em situação social inferior não é demérito algum, muito menos é algum tipo de crime e nem mesmo indica que seja falta de fé. É o que diz Strong a respeito desse texto. Então, para nos certificarmos disso, basta que nós demos uma olhada em relação ao que está lá no livro de Hebreus, capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, que é apresentada pelo autor da carta aos Hebreus. O salmista Davi indica esse salmo dizendo: esperei com paciência no Senhor. E ele não se demora muito para dar um testemunho da sua espera. Isso está lá no versículo 1, esperei com paciência no Senhor. E no mesmo versículo 1 ainda, ele diz: e ele, o Senhor, se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Daí em diante, então, Davi descreve o que Deus fez com ele, como o livrou de tantas e tantas situações tristes e calamitosas. Então, nesse texto, desse salmo, ele está dividido em duas partes. E nessa segunda parte, que inicia no versículo 12, ele traduz a renovação do pedido de proteção contra os inimigos. A experiência descrita na primeira parte, até o versículo 11, dão garantias a Deus de que ele pode contar com a fidelidade de Deus. Então, Davi expressa aí essa fé inabalável em meio às ameaças de risco de vida que se reflete de modo inequívoco nesse texto. O Senhor cuida de mim. Podemos ter essa certeza nos dias de hoje. Haja o que houver, venha o que vier, o Senhor cuida de mim. E que Deus seja engrandecido através do nosso viver, que mais e mais confiemos nele, para a honra e glória do nome do Senhor. Eu queria orar, se você puder dar uma trégua no que está fazendo, vamos orar juntos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado porque nós podemos confiar em Ti. Tu, Deus Criador, és também o Deus sustentador. Tu nos amparas, Tu nos proteges, Tu estás conosco. Ó Deus, ajuda-nos a compreender que Tu estás sempre ao nosso lado e que não temos o que temer. Ajuda-nos a avançar cada vez mais andando para que possamos alcançar aquilo que é o Teu objetivo para a nossa vida. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.